Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui e falando sobre a proteção e combate a incêndio. E agora a gente vai falar sobre os tipos de extintores. Então a gente já aprendeu o que é fogo, aprendemos sobre triângulo do fogo, quais são os componentes do fogo, falamos sobre fontes de ignição. Agora a gente vai falar sobre alguns meios de extinção, né, e combate a esses princípios de incêndio, beleza? Vamos aqui na tela comigo. Tipos de extintores. Eu tenho dois tipos de extintores. Os portáteis e as carretas. Extintores portáteis são como esse aqui, bem antigo, né? Você pode observar pelo rótulo, tá? Pode observar pelo rótulo. E eu tenho aqui os tipos de carreta, tá? Os extintores do tipo carreta. Bem antigo também, olha aí como é que tá a foto. Classificação dos extintores. Eu tenho basicamente, pessoal, 4 tipos de extintores. Eu tenho o extintor a água, eu tenho o extintor de CO2, eu tenho o extintor de pó químico seco e eu tenho o extintor de espuma, beleza? Então, extintor a água. E eles são parecidos com esse modelinho que vocês estão vendo aqui. Então, de CO2, ele vai ser nesse formato, né? Então, quando a gente for falar ali sobre ele, eu vou citar algumas peculiaridades. O de PQS vai ter a mangueira e o de espuma vai ser maior, beleza? Beleza. Pessoal, eu tenho aqui as classes de incêndio, as classes de fogo. A, são materiais sólidos que queimam em superfície e em profundidade. B, líquidos inflamáveis. C, elétricos energizados. E D, materiais pirofóricos. O agente extintor de água, ele vai ser utilizado para o combate de incêndios na classe A. Gás carbônico, classe B, classe C. Pó químico, classe B, classe C. Espuma, classe B, tá? Professor, qual é o gás carbônico e o pó químico seco vão ser utilizados nessas duas classes? Sim, só que lembrando que na classe C ele pode ser utilizado, mas não é recomendado. Por quê? Porque ele danifica o equipamento. Como assim, professor? Vem aqui comigo. Ele pode ser utilizado? Gás carbônico vai ser utilizado no B e no C. Pó químico pode ser no B e C? Pode ser no B. Mas, pode ser no C? Pode ser no C. Só que, se eu tenho um computador queimando, por exemplo, um material elétrico energizado, e aí eu jogo o pó químico seco, pronto, você danificou o equipamento, tá? Então, ele danifica o equipamento. Esse é o grande problema, tá ok? Então, pessoal, tem que ficar ligado com relação a isso. Professor, mas o pó, geralmente o pessoal coloca ABC. ABC. Então, ele não poderia ser aplicado no A também? Pessoal, pode ser aplicado no A, só que nos resíduos A, só que ele não é o recomendável. Como assim, professor, não é o recomendável? Lembra que o material de classe A, eu terminei de falar para vocês, que é aquele que queima em superfície e profundidade? Lembra daquela fogueira que você gosta de ir no mês de julho, né? Lá a fogueira de São João, que você coloca até aquelas batata doce para assar lá na brasa, que no outro dia de manhã não tem mais aquele fogo da fogueira, só que ainda tem brasa ali, e aquela sua batata ali assou. Então, aquele material é classe A, ele queima em superfície e em profundidade. Se eu jogo o pó químico, ele vai combater o fogo com base no quê? No abafamento. Ele não vai combater o fogo com base no abafamento? Beleza. Então, ainda não está quente ali, não tem calor ali embaixo. Então, ó, abafou.
ainda tem calor aqui embaixo. Eu ainda continuo tendo o oxigênio aqui na atmosfera. Bateu um vento, e bateu um vento e retirou aquele pó, ali dentro eu tenho calor, aqui dentro eu tenho oxigênio, e ele tem combustível ali, a chama vai voltar, entenderam? Então, pode ser utilizado? Pode, mas não é o mais recomendado, entendeu? Vamos voltar aqui comigo. Extintor de água pressurizada. Então, extintor de água. Ele tem 10 litros. Ele é utilizado na classe A. Pode ser utilizado na classe B, pessoal? Ele não é utilizado, mas em casos isolados, se for para combater, né, dependendo do que for, você pode utilizar ele o seguinte. Aqui eu tenho um líquido inflamável, líquidos inflamáveis, tá pegando fogo. Eu jogo a espuma aqui para abafar, a espuma vai abafar, e aqui eu jogo a água, vou colocar aqui do lado de fora, eu jogo a água para resfriar. Jogar água para quê? Jogar água para resfriar, beleza? Então, no classe B, por exemplo. Tá ok? Por quê? Porque ele age a partir do resfriamento. Lembrando, pessoal, vem aqui comigo. Lembra do nosso triângulo do fogo? Eu tenho combustível, comburente e fonte de ignição. Resfriamento, eu tô combatendo qual? Fonte de ignição. Então, estou tirando o calor. Então, a água, ela parte do princípio do resfriamento. Então, ela tira o calor, beleza? Vamos lá. Na tela, vamos para o próximo. Vamos para o próximo slide. Vamos aprender como é que funciona o extintor de água pressurizada. Então, ele aqui por dentro, tá? Ele tem uma duração média de 60 segundos. Então, se você apertar ele ali, vai ser em média 60 segundos. Ele pesa em média aí, mais ou menos 12 quilos. Ele pesa mais ou menos 12 quilos. Ele alcança em média 7,5 metros, tá? 7,5 metros. A água tem grande poder de infiltração, eficientes em incêndio de classe A, que queima em superfície e em profundidade, e você vai atacar o fogo dirigindo o jato para a sua base. Então é importante, pessoal, vocês saberem isso. Por quê? Porque quando você vai utilizar o extintor de PQS, por exemplo, você não vai atacar o fogo para a base, tá? Então, tem que ficar ligados. O extintor de CO2, ele vai partir do princípio de abafamento e resfriamento, tá? Pode ser utilizado na classe B e C. Na classe A e D, não, tá ok? Então, na classe B, líquidos inflamáveis, e na classe C, elétricos energizados. Então, esse aqui é o extintor de CO2 de alta pressão. Ele tem uma chapa de 8 milímetros sem solda. Ele tem uma duração de 45 segundos, uma duração média de 45 segundos, você apertando e deixando ele ali. Forma de gelo seco que queima. Então aqui, pessoal, aqui nessa parte vai formar um gelo seco. Se vocês utilizarem, vão ver que ele vai ficar branco. Vai ficar branco. E a partir daí, se alguém triscar aqui, pegar ou algo nesse sentido, pode até queimar a mão. Então, por isso que quando for utilizar, tem que segurar ele aqui, tá? Possui empunhamento e difusor, 2.100 libras de pressão, não possui manômetro, tá? E após 6 meses, tem que pesar ele e ver se ele tiver perdido em torno de 10% da carga, tem que enviar ele para recarga. Ele é pesado, ele vai pesar em média 22 quilos carregados e 16 quilos vazio, tá? E utilizando ele no combate a incêndio, você tem que atacar o fogo procurando abafar toda a área atingida, tá ok? Então, como ele vai partir do abafamento, então se aqui eu tenho fogo,
você vai utilizar ele tentando o quê? Abafar toda essa área atingida, tá? O pó químico seco, né, o pó químico de alta pressão, ele vai partir do princípio do abafamento, então ele pode ser utilizado no classe A, no classe B, no classe C. Pessoal, no classe C pode ser utilizado, tá? Só que ele não é o recomendável. Não é recomendável, porque ele vai danifica os equipamentos. Beleza? Pode ser utilizado? Pode. Quem não tem cão caça com gato, mas não é o recomendável. Então, disso aí vocês têm que estar cientes, tá? Pó químico seco, PQS. Então, ele tem uma duração de, em média, 60 segundos. Então, você apertou ali, está descarregando ali 60 segundos ou 1 minuto, né? 60 segundos, tá? Ele possui bicarbonato, possui manômetro. E se tiver verde o manômetro, a pressão está normal. Se for vermelho, pressão insuficiente, tem que ir para a recarga. Vai, professor, como assim? Recarga. Então, vai para a recarga para fazer a pressurização novamente. Não se utiliza na base do fogo, tá? Então, a mesma coisa ali do outro. Não vai utilizar. Qual é o único que usa na base do fogo? O água, tá? O extintor de água. Usar formando nuvens por cima da chama. Então, ataca o fogo procurando formar uma nuvem de pó a fim de cobrir uma área atingida, tá ok? O de espuma química pode ser utilizado no A e no classe B, que ele vai atuar no abafamento e resfriamento, tá? Então ele tem em média aí 10 litros. Beleza, pessoal, vem aqui comigo. Quais são as finalidades do extintor? Tudo isso que a gente está aprendendo e falando aqui sobre princípios de prevenção e combate a incêndio é para que a gente possa extinguir princípios de incêndio. Então professor, tá pegando fogo no prédio aqui, eu sou o Rambo, vou pegar o extintor e... Não, pessoal, nada disso. A gente só trabalha para extinguir os princípios de incêndio, tá? Incêndio é o corpo de bombeiros. Então, tanto que você já liga, aciona o corpo de bombeiros e combate ali o princípio de incêndio, tá? Eles, pessoal, os extintores, eles têm que ser de fácil visualização, tem que ter uma menor probabilidade de ser atingido pelo fogo, tem que estar sinalizado, tá? Então aqui tem um extintor, tem que ter a placa aqui informando que aqui é o extintor, tem a altura, por exemplo, de acordo com a norma do CBMDF ali 1,5 m, tem que ser pintado 1 metro quadrado, né? Tem que ser vermelho com a faixa amarela. Isso, pessoal, estou falando para vocês conforme a legislação do CBMDF, que é a que eu tenho maior familiaridade. E lembra que eu já falei para vocês? Cada estado tem a sua legislação. Então, nesse caso, vocês devem estar atentos ao edital. Se o edital cobrar essa parte de legislação de proteção e combate a incêndio estadual, aí vocês têm que ler. Se não, tudo isso que a gente está falando e aprendendo aqui já é suficiente para você matar e fazer a provinha de vocês, tá? Beleza? Então, assim, o extintor, plaquinha sinalizou, extintor de incêndio, com a setinha, o extintor e aqui a sinalização. O êxito, pessoal, que a gente vai ter no emprego, né, na utilização desse extintor, vai depender de várias coisas, que é o quê? A distribuição, como é que eu fiz essa distribuição, se foi da maneira apropriada, se foi conforme a norma, se era para ter um extintor ali, se era o extintor apropriado, se foi feita a manutenção apropriada, se ele está pressurizado, carregado, se não está. E por último, um dos elementos mais importantes, que é a ação humana. Se o seu funcionário ele está bem treinado para utilizar e manusear aquele extintor, tá?
Manejos dos extintores. Vamos aqui comigo. A finalidade de um extintor é combater de maneira imediata os focos de incêndio. Eles não substituem os grandes sistemas de extinção e devem ser usados como equipamento para extinguir os incêndios no início, antes que se torne lançar mão de maiores recursos. Então ali é uma cadeira que está pegando fogo, é um computador, é um sistema de ar-condicionado, ali um ar-condicionado, algo nesse sentido, tá? O êxito no emprego dos extintores depende de uma distribuição apropriada, de um sistema adequado e eficiente de manutenção, do treinamento contínuo do pessoal que irá utilizá-los e do combate imediato dos focos de incêndio. Beleza. Quando você for utilizar o extintor, posicione no sentido do vento, aproxime-se do foco de incêndio cuidadosamente, ataque a base do fogo, isso no caso do H2O, se for PQS, né? PQS, por exemplo, tem que formar aquela nuvem, né? Que é do abafamento. Movimento o jato de forma de leque. No caso de combustível líquido, evite uma pressão muito forte em sua superfície para não aumentar a área de combustão. E ao final, assegure-se se não houver reignição. Pessoal, vem aqui comigo. Quando ele fala com relação aos líquidos combustíveis, para evitar que tenha alguma pressão, por que é importante? Eu falo que sempre que é muito importante, que todo mundo teria que ter pelo menos uma noção de combate a incêndio. Você está fritando um bife lá na tua casa e porventura ele venha pegar fogo. Aquele bife e aquele óleo, ele está servindo como o quê? Como combustível. Eu tenho um comburente, que é o oxigênio, e eu tenho a fonte de ignição ali, que pode ser a chama do seu fogão, que está fazendo com que tudo aquilo pegue fogo. Se você jogar água, a água ela parte do princípio do quê? Do abafamento, não é? Do abafamento. Perdão. Não, a água é resfriamento, não é abafamento, resfriamento. Então a água vai partir do princípio do resfriamento. Se você joga água, já viram os vídeos que parece que há uma explosão? O que significa aquilo? Não é que houve explosão ou algo nesse sentido, não. Lógico que quando você jogou a água aqui na panela, ali está muito quente. Então o primeiro líquido que vai chegar, ele vai se transformar em gás, né, e vai evaporar. Só que depois vai chegar uma hora que a água vai conseguir bater na panela e ela vai trocar de local com o óleo. Por isso que dá aquela impressão de explosão, porque a água veio aqui e expulsou o óleo. E aí aumentou aquela área de combustão. É a mesma coisa quando você for combater o princípio de incêndio nos líquidos inflamáveis. Mesmo que você esteja utilizando os meios corretos, por exemplo, um extintor de PQS, você não pode jogar diretamente assim, tem que formar aquela nuvem. Por quê? Porque se você joga aqui o pó vai fazer a mesma coisa, vai trocar de lugar com o líquido aqui e vai aumentar essa área de combustão, tá? Então, por isso que é interessante você saber como agir para evitar que você possa piorar a situação de vez, né? Então você vai lá combater esse princípio de incêndio e acaba piorando, tá? Então tem que ter esse cuidado, beleza? E quando você vai combater princípios de incêndio em resíduos de classe A, você tem que também ficar ligados porque eles queimam em profundidade. Então pode haver uma reignição. Então você tem que conferir para que não houve reignição, independente de qual resíduo de qual classe que você vai combater esse incêndio. Mas no classe A é mais importante porque ele queima em profundidade. Então você tem que rescaldar, tá? Porque ali parou o incêndio, mas às vezes tem muito calor ali em profundidade ali dentro. Então você tem que rescaldar, beleza? Vem aqui comigo. Então vamos ver como deve ser utilizado. Então levar o extintor ao local do fogo, observar a direção do vento. Retirar o pino de segurança, tá? São imagens da internet. Empurre a mangueira. Atacar diretamente a base do fogo.
Beleza? Então, atacar a base do fogo, nesse caso aqui, se for H2O. Se for o outro, por exemplo, PQS, aí você tem que formar o quê? Formar a nuvem, tá? Beleza? Se for a carreta, você deve levar o extintor ao local do fogo, observando a direção do vento, acionar a válvula do cilindro de gás propelente, desprender a mangueira, esticá-la e empurrar a pistola. Abrir a válvula de descarga do cilindro, apontar a pistola na direção do fogo, lançando o agente extintor sobre a base do fogo com a movimentação rápida pelas mãos. Tá? Então, aqui um exemplo de métodos de uso. Utilizando a água, por exemplo, para resfriar aqui o caminhão, o uso de espumas, dióxido de carbono, CO2. Beleza? Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu o que são os extintores, quais são os tipos de extintores, como deve ser feito esse combate a incêndio através deles, beleza? Vamos continuar aqui para a gente falar sobre a inspeção e manutenção desses extintores, que é um item importantíssimo. Tem que ser feito um exame periódico, efetuado por profissional habilitado, que se realiza no extintor de incêndio com a finalidade de verificar se este permanece em condições originais para a operação, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Aqui, ó. Tá vendo aqui esse arquivo? Aqui, pessoal, é um livro de inspeções. Então, o cara colocou a data que foi feita, a inspeção ela tem que ser mensal. Então, ele colocou a data que ele fez essa inspeção e quem foi com a rubrica aqui, ó. Estão vendo? Então, a inspeção ela tem que ser feita. Então, ela tem que ser feita pelo profissional habilitado. Na maioria das vezes é um técnico de segurança do trabalho, tá? É um técnico de segurança do trabalho. E para verificar se aquele extintor permanece em condições originais, se não, se foi despressurizado, se não, como estão as condições dele. E aí coloca lá, por exemplo, 29/8/2020, coloca a rúbrica lá do professor informando que foi eu que verifiquei, foi eu que fiz a inspeção, tá? Serviço efetuado no extintor de incêndio com a finalidade de manter suas condições originais. Está falando da manutenção, após sua utilização ou quando requerido por inspeção. A manutenção é feita anualmente por empresa certificada. Pessoal, vem aqui comigo. É importante o quê? Que quando você entregue os extintores da sua empresa para a recarga, que você descarregue esses extintores para assegurar que a empresa que vai fazer essa manutenção, ele realmente recarregue esse extintor, faça a manutenção de forma devida, tá? Para não, professor, mas o senhor tem muita malícia e não sei o quê. Não, pessoal, não é muita malícia, a gente vê o que acontece. Às vezes você manda para a empresa, não aconteceu nada. Ela só vai lá, troca o selo e te manda de volta. Por quê? Porque isso aqui é economia, eles não vão gastar nada para fazer isso. Então tem que ficar ligados com isso, tá? E você, como um profissional de segurança do trabalho, você é responsável pelos seus equipamentos. Então, se você foi lá, descarregou e tudo mais, você sabe que quando voltar realmente foi atestado, beleza? O que eu aconselho? Treine o pessoal, pô. Quando estiver ali perto da época de recarregar, treine o pessoal e aí utiliza o extintor no treinamento, beleza? Então vem aqui, vamos lá novamente, né, na tela. Inspecionar visualmente a cada mês, examinando-se os aspectos externos, então aspecto externo, o lacre dele, os manômetros para ver se tem pressão ou não. Se tiver verde, tá beleza, se tiver vermelho tem que mandar de imediato, tá? Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação, como essa, presa em seu bojo com a data em que foi carregado, para recarga e número de identificação. Então aqui, ó, quando que tem que ser feito, né?
a próxima recarga. Essa etiqueta deverá ser protegida convenientemente a fim de evitar que esses dados sejam danificados. Então, esse aqui é só o exemplo da etiqueta, tá? Então, na NBR 12.962, ele fala da manutenção dos extintores, que vão ser de primeiro e segundo nível. A de primeiro nível é a manutenção só de inspeção, então, manutenção no ato da inspeção, que pode ser executada no local onde o extintor está. Então, o cara olhou o extintor aqui, fez a inspeção visual, beleza, tá? Manutenção de segundo nível é quando o equipamento vai para local apropriado, que aí vai trocar o agente ali que tem na parte interna, vai pressurizar ou qualquer outra questão nesse sentido. E essa de segundo nível que é feita anualmente, tá? Realizar isso, beleza? Pessoal, então vem aqui comigo. Ali a gente já ia começar sobre outro sistema de combate a incêndio, só que a gente vai falar sobre eles na próxima aula, beleza? Então hoje a gente focou bastante em extintor, porque é o principal, é um dos principais que você tem que saber, e você também precisa saber como manusear ele, como fazer o combate nesses princípios de incêndio e para que cada tipo serve, tá ok? Espero que tenham aprendido bastante durante essa aula. Aguardo vocês nas próximas aulas e lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho. Fiquem com Deus e até a próxima!